2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 até o versículo de número 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, dominicalmente, semanalmente, Deus, Ele nos chama a cada um de nós, de forma geral a todos nós seres humanos, mas de forma especial a todos nós que fazemos parte do seu povo, que pertencemos à sua igreja aqui na terra. E Deus nos chama para quê? Dominicalmente falando, para que nós possamos comparecer à sua presença com intuito, com objetivo de prestarmos culto de adoração, com intuito, com objetivo de prestarmos culto de louvor ao nosso Deus, de louvor ao nosso Senhor. No seu sentido prático, no seu sentido direto, o que vem a ser isso, meus irmãos? O que vem a ser isso, meus amigos? É reconhecermos as grandezas de Deus através dos seus atributos, através das suas infindas qualidades, e por isso nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é em si, mas não só isso, é agradecermos a Deus pelas suas obras, ou seja, louvarmos a Deus por aquilo que Ele faz. Culto a Deus consiste justamente nisso, adorar a Deus, repito, por aquilo que Ele é, e louvar a Deus, repito, por aquilo que Ele faz. Então, faltar com esse dever, podemos dizer de maneira muito clara, que é pecar, e pecar frontalmente contra Deus. Pensando, meus irmãos, meus amigos, especificamente falando nas obras de Deus, pelas quais eu, você, todos nós devemos ser gratos e gratos ao Senhor, a salvação, a redenção deve estar no topo da lista dos motivos, das razões, repito, de nós estarmos louvando, engrandecendo a Deus pelas suas obras. A gente não pode esquecer, meus irmãos, a gente não pode esquecer, minhas irmãs, que Deus, Ele nos redimiu em Cristo Jesus, com o intuito de nós louvarmos, com o intuito de nós declararmos a sua grandeza. Se nós não tivéssemos, isso aqui é uma informação interessante, sobre a qual todos nós devemos refletir e pensar, porque é uma verdade séria, seríssima em nossas vidas. Em nossas vidas. Se nós não tivéssemos nenhum motivo, se nós não tivéssemos nenhuma razão para agradecer a Deus, a salvação por si só já é esse motivo que já poderia ocupar toda a nossa vida aqui neste mundo, louvando e louvando a Deus, louvando e louvando o Senhor, pela salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que é justamente isso que Paulo ele fala nesse texto que nós acabamos de ler. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 até o versículo de número 17. Aqui, Paulo ele está
exortando, aqui Paulo ele está consolando, aqui Paulo ele está lembrando aos irmãos da igreja de Tessalônica acerca da segunda vinda do Senhor. Pelo menos é isso que Paulo faz entre os versículos 1 até o versículo 12, que é o texto que antecede esse texto que nós estamos considerando. E por que Paulo faz isso? Porque havia, no seu sentido mais específico, falsos ensinos que estavam sendo disseminados na igreja de Tessalônica e que estava minando a fé de alguns irmãos. Por quê? Porque falava-se que o Senhor já tinha vindo. Por isso, os crentes, pelo menos alguns lá na igreja de Tessalônica, eles se perguntavam o que seria deles agora, uma vez que isso, ou seja, o retorno de Cristo já havia acontecido. Então, diante desse fato, Paulo ele mostra que a vinda do Senhor ela não tinha ainda ocorrido, porque o ministério do anticristo não havia se manifestado e os homens não estavam seguindo no seu sentido completo na operação do erro. Então, diante disso, Paulo, a partir do versículo 13, ele vai fazer o quê? Ele vai transmitir uma palavra de esperança para aqueles irmãos. Ele vai fazer o quê? Ele vai consolar aqueles cristãos, mostrando que a salvação não havia se dado ainda e que, no seu sentido espiritual, ela já havia ocorrido na vida daqueles irmãos. É por isso que a gente encontra, meus irmãos, é por isso que a gente encontra, meus amigos, um contraste que Paulo faz no versículo 12 e no versículo 13. No versículo 12, ele faz menção acerca do destino dos ímpios. Contudo, ele contrasta essa situação, a situação nossa enquanto crente, pelo fato de sermos salvos e uma vez que nós somos salvos, nós temos essa obrigação, nós temos essa responsabilidade de agradecer, de louvar e de louvar a Deus pela sua salvação. Se não, vejamos, acompanhe por favor aí a leitura do versículo 12, quando Paulo ele fala acerca dos ímpios, e o contraste que ele faz no versículo 13, quando ele se dirige para os salvos, mostrando a realidade da salvação na vida deles, razão pela qual eles deveriam ser agradecidos a Deus. Ele fala no versículo 12, a fim de serem julgados, conforme nós falamos, ele está se referindo aos ímpios, todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E veja como ele muda o foco agora, e ele redireciona o grupo de pessoas para os quais ele fala. Versículo 13, ele diz, entretanto, olha só a diferença, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a partir daqui, ele vai falar acerca da salvação. A partir daqui, ele vai mostrar esse dever, essa obrigação que todos nós temos enquanto cristãos de louvar a Deus. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, o sentido dessa expressão que Paulo ele usa aqui no versículo 13, quando ele diz, devemos sempre dar graças a Deus. A ideia aqui dessa expressão é de uma obrigação, é de uma obrigatoriedade. Se nós pudéssemos fazer uma tradução mais literal, a gente podia dizer assim, somos compelidos, somos obrigados a agir com gratidão a Deus por causa da salvação que Ele, Deus, concedeu a vocês, irmãos da igreja em Tessalônica. Então, é por esse motivo, é por essa razão que Paulo é agradecido a Deus por aqueles irmãos. Por quê? Porque Deus os havia salvado. Nessa noite de hoje, meus irmãos, nessa noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós focássemos a nossa atenção na escolha que Deus fez de cada um de nós que somos salvos, para que nós efetivamente experimentássemos dessa bênção em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que eu, você, todos nós somos obrigados, somos compelidos a agradecer continuamente a Deus. Por quê? Porque Ele nos salvou.
Por quê? Porque para que Ele nos salvasse, Ele nos escolheu com esse fim, com esse propósito. E nessa noite de hoje, meus irmãos, nessa noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós considerássemos algumas características, algumas marcas da escolha que Deus fez por nos salvar, da escolha que Deus fez para nos remir. Tanto é que o título da nossa mensagem na noite de hoje é o maior motivo de louvor, a escolha divina para a salvação. O maior motivo de louvor, a escolha divina para a salvação. E diante disso, você pode se questionar. E diante disso, você pode se indagar. Mas quais são então essas marcas? Quais são então essas características dessa escolha que Deus fez, dessa escolha divina, para que assim nós pudéssemos desfrutar da salvação e assim pudéssemos ser eternamente gratos a Deus? Quando nós olhamos, sobretudo, o versículo 13, a gente percebe, meus irmãos, meus amigos, que há pelo menos 4 marcas, há pelo menos 4 características da escolha divina para a nossa salvação. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a escolha divina para a nossa salvação é uma escolha incondicional. A escolha divina para a nossa salvação, ela é uma escolha incondicional. Olha só o que Paulo aqui nos ensina no versículo 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Olha só agora esse detalhe. Irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados pelo Senhor. Aqui, nessa frase, aqui, através dessa expressão, Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele mostra a base da escolha que Deus fez para que eu, você, todos nós, pudéssemos ser salvos em Cristo Jesus. É a base, é o alicerce que Deus usa para salvar pecadores e assim redimir esses pecadores. E qual é essa base? E qual é esse alicerce? O amor incondicional de Deus. O amor que Deus ele nutre para conosco, sem que haja nenhuma contrapartida, sem que haja nenhuma obrigação de nossa parte de fazer algo para que Deus ele venha nos amar, para fazer com que Deus venha nos tratar dessa forma. Não, simplesmente, se é que nós podemos dizer, Deus ele nos ama de forma, repito, e de forma incondicional. Esse amor, meus irmãos, esse amor, meus amigos, através do qual Deus ele nos escolhe para a salvação, é um amor todo especial. É um amor todo especial. A gente pode ver, no seu sentido geral, demonstrações amorosas de Deus para com toda a criação, para com todas as pessoas. Sim, no seu sentido geral, a gente pode ver. Tanto é que Deus cria seres humanos, tanto é que Deus sustenta seres humanos, mas esse amor, repito, é um amor mais abrangente. Esse amor, repito, é um amor mais geral. Esse amor do qual Paulo fala aqui em Tessalônica, ou aqui que ele fala aos Tessalonicenses, quando ele se refere àqueles irmãos como irmãos amados pelo Senhor, não. É um amor especial, é um amor que está relacionado às bênçãos espirituais, sobretudo a bênção da salvação. É um amor que é eficaz e promove a nossa redenção e promove de fato a nossa salvação. E diante disso, você pode se perguntar, e diante disso você pode se indagar, mas como é que isso pode acontecer? Nesse sentido, Deus, ele é o único responsável pela salvação do pecador para redimi-lo. Nesse sentido, é Deus que se dispõe de maneira unilateral a amar e a salvar essas pessoas?
Sim, a resposta é sim. E a gente pode dar pelo menos duas razões. A gente pode dar pelo menos dois motivos pelos quais isso acontece. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, Deus ele é soberano. Ele é soberano. E como soberano que ele é, ele resolve a quem ele deve amar. Ele resolve com quem ou a quem ele vai manifestar o seu amor, em quem ele vai demonstrar essa virtude no sentido de salvar aquela pessoa. Jamais a gente pode esquecer desse detalhe, a gente pode esquecer desse fato. Sem desmarcar esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu queria que você fosse, essa vai ser a única vez que a gente vai sair desse texto de Tessalônica ou de Tessalonicenses, porque as duas menções que eu vou fazer fora desse texto é no mesmo livro, no livro de Romanos. Abram, por favor, aí, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, só para a gente atentar para a soberania de Deus no seu amor, a soberania de Deus na sua bondade, a soberania de Deus na sua graça, na sua misericórdia. Ele tem essa prerrogativa, como Deus, ele pode fazer isso. Olha só, Romanos, capítulo 9, versículos 16, Romanos, capítulo 9, versículo 18. Olha só, Deus é soberano. Quando ele resolve amar, simplesmente, entre aspas, ele ama. Olha só, versículo 16, Romanos 9. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A misericórdia é uma demonstração da bondade divina. Então, depende de Deus. Versículo 18. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Deus, ele é soberano. Deus, ele é autônomo na manifestação do seu amor. É a primeira razão, é o primeiro motivo. A segunda razão, o segundo motivo, por causa da condição humana, meus irmãos. Infelizmente, a Bíblia descreve a realidade humana, e é uma realidade deplorável, sob o ponto de vista espiritual, de sorte que, se dependesse do homem por si só, baseado na sua própria natureza, nutrir algum tipo de amor por Deus, jamais ele o faria. E a gente encontra pelo menos uma comprovação desse fato no mesmo livro de Romanos, só que um pouco antes, lá no capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos 10 até o versículo 12. Olha só, a incapacidade natural, a incapacidade inerente do ser humano por si só amar a Deus. Então é por isso que ele tem que nos amar, porque se depender de nós mesmos, nós não vamos amá-lo. Olha só, Romanos capítulo 3, versículos 10 até o versículo 12, diz o seguinte, como está escrito, não há um justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É por isso que Deus ele tem que nos amar. Ele é soberano para isso. É por isso que Deus ele tem que nos amar. Nós somos incapazes disso. É claro, meus irmãos, é claro, meus amigos, que essa verdade ela acaba nos humilhando enquanto ser humano. E de fato isso deve acontecer, porque na verdade é em nossa humilhação que a gente acaba experimentando da salvação. Talvez seja por isso que muitas pessoas procuram rejeitar esse ensino, desse amor soberano de Deus, dessa incapacidade humana de amar a Deus, ou seja, o orgulho humano acaba impedindo as pessoas de experimentar dessa bendita realidade. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, a verdade de Deus continuará sendo verdade independente de qualquer coisa, independente de qualquer aceitação humana. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, Deus, ele tem que ser louvado. Sim, louvado de nossa parte. Nós que somos alvos, nós que fomos objetos desse amor em relação às nossas vidas. Deus, ele se propôs a nos amar. Deus, ele se propôs a nos separar para essa bendita salvação. Não é à toa, meus irmãos,
Não é à toa, minhas irmãs, que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 9, ele disse: nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, esta é a primeira marca, esta é a primeira característica da escolha divina para a nossa salvação. Ou seja, essa escolha é uma escolha incondicional. Ela está baseada no amor incondicional de Deus. Contudo, meus irmãos, meus amigos, olhando mais uma vez para o versículo 13 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente acaba observando uma segunda marca, a gente acaba observando uma segunda característica dessa escolha divina para a nossa salvação. Se por um lado, conforme nós acabamos de ver, é uma escolha incondicional, por outro lado, em segundo lugar, veja, é uma escolha eterna. Em segundo lugar, é uma escolha eterna. Voltem aí as suas atenções, os seus olhares para o versículo 13 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Olha só o que ele fala aqui no complemento: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus vos escolheu desde o princípio. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo, ele fala do tempo. Paulo, ele fala do momento no qual se deu a escolha de Deus para nossa salvação. Ele diz: desde o princípio. Esse princípio aqui, ao qual Paulo ele faz menção, ele não se refere, que fique isso muito claro, ele não se refere ao princípio da criação, quando Deus fez Adão, quando Deus fez Eva, e a partir dali escolheu um povo para salvar. Não. Esse período ele vai além. Na verdade, ele vai muito além. Na verdade, esse período era um período que nem existia tempo, no seu sentido cronológico, no seu sentido medido, no seu sentido quantificado. Não havia. Ou seja, antes de trazer todas as coisas à existência, antes de criar um mundo físico, antes de criar um mundo espiritual, Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, Ele resolveu nos salvar. E foi lá, desde toda a eternidade, que Ele nos amou e que Ele nos separou para a salvação. Que coisa fantástica, que coisa bendita, que coisa maravilhosa é podermos entender esse fato, é podermos aprender essa verdade, sobretudo guardando essa verdade em nossos corações. Acerca dessa escolha eterna de Deus para a nossa salvação, há alguns anos, por não dizer alguns séculos, um grande pregador, e ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele fala uma coisa interessante e fantástica, e eu queria aqui compartilhar com vocês. É um trecho longo que ele faz menção desse fato, ou seja, a escolha eterna de Deus para a nossa salvação, mas eu queria ler as suas palavras para que, da mesma forma que eu fui edificado, nós também, no sentido de todos nós, assim o sejamos. Olha só, acerca do tempo em que Deus nos escolheu para a salvação, o que esse grande servo de Deus falou no passado. Abro aspas para Spurgeon. Ele disse: não obstante, desde o princípio, Deus escolheu o seu povo. E ele segue: quando o espaço celeste, nunca dantes navegado, não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo, quando o espaço não tinha limites, ou melhor, nem havia sido expandido, quando imperava um silêncio universal
E quando nenhuma voz ou nenhum murmúrio chocava a solenidade do silêncio total. Quando ainda não existia qualquer ser, não existia qualquer movimento, não existia qualquer tempo, e quando coisa nenhuma, exceto o próprio Deus, existia. Ele estava sozinho na eternidade. Quando, sem qualquer anjo levantasse o seu cântico, sem a ajuda do primeiro dos querubins, muitíssimo antes das criaturas vivas terem vindo à existência, ou de terem sido formadas as rodas da carruagem de Jeová, sim, quando no princípio era o Verbo, quando no princípio o povo de Deus era um com o Verbo, foi então que ele nos escolheu como eleitos seus para a vida eterna. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o fato é que nada, absolutamente nada, acontece de forma aleatória, sobretudo quando nós consideramos a pessoa do nosso Deus. Se isso é verdade quanto aos demais aspectos, muito mais verdade é quando nós tratamos acerca da salvação. Desde sempre, meus irmãos, desde sempre, minhas irmãs, Deus, Ele nos amou. Desde sempre, Ele nos escolheu para a salvação. A salvação que a gente desfruta, a salvação que a gente recebe no tempo, é um desdobramento da vontade eterna de Deus relacionada à nossa vida. O que acontece no aqui, o que acontece no agora, nada mais é do que o resultado daquilo que Deus planejou desde toda a eternidade. E é por isso, meus irmãos, e é por isso, minhas irmãs, que eu, você, todos nós, devemos nos alegrar, devemos nos satisfazer, devemos nos regozijar diante de tão grande consideração que Deus ele fez, ou que ele teve em relação a cada um de nós. Eu, você, nenhum de nós existíamos quando Deus ele pensou em nós. E não só pensou, nos amou, e não só pensou e nos amou, nos escolheu para a sua salvação. Louvado seja Deus. Então, quais são, meus irmãos, quais são, meus amigos, as características da escolha divina para a nossa salvação? A primeira característica é que é uma escolha incondicional. A segunda característica, que é uma escolha eterna. Mas não só isso, não só isso. Em terceiro lugar, a terceira característica da escolha divina para a nossa salvação é que ela é uma escolha proposital. Ela é uma escolha proposital. Vejam mais uma vez, Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta, versículo 13. Paulo ele diz: porque Deus vos escolheu desde o princípio, complementa Paulo, para a salvação. Para a salvação. Aqui Paulo fala do objetivo, da finalidade, da escolha de Deus em relação à nossa vida. E qual foi esse objetivo? E qual foi essa finalidade? Nos salvar. Qual foi esse objetivo? Qual foi essa finalidade? Nos redimir. O texto, meus irmãos, o texto, meus amigos, é por demais claro nesse sentido. É por isso que a gente encontra um artigo definido antes da palavra salvação. Paulo diz, para a salvação, mostrando justamente esse fato, mostrando justamente essa realidade. Nós precisamos dizer, meus irmãos, meus amigos, que a meta de Deus, o objetivo de Deus, a finalidade de Deus, eles serão sempre concretizados, independente de qualquer coisa, independente de qualquer fator. Por quê? Porque Deus ele tem os meios para poder concretizar a sua vontade. Eu, você, nós não temos os meios. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer,
é consequência da vontade e da capacitação de Deus para as nossas vidas. Somos seres limitados, por isso nós temos essa incapacidade. Mas essa mesma realidade, ela não é vivenciada por Deus. Por quê? Ao contrário do que acontece conosco, Deus ele pode tudo e ele pode todas as coisas, é por isso que ele é todo-poderoso. Então, é justamente por causa disso, que quando ele se propõe a salvar, quando ele se propõe a redimir, efetivamente ele salva, efetivamente ele redime. E é por isso que Paulo aqui diz que Deus nos escolheu desde o princípio, com que objetivo, com que finalidade? Para a salvação. Mas diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso, a gente pode se indagar, mas o que é a salvação? No seu sentido mais direto. O que é a salvação? No seu sentido mais prático. A gente pode observar, meus irmãos, meus amigos, a salvação sob dois pontos de vista, sob dois aspectos. Em primeiro lugar, a salvação, ela é a libertação da presença do pecado. A salvação, ela é a vitória sobre o domínio do pecado. A salvação, ela é o livramento da punição do pecado. É a libertação da presença do pecado, é a vitória sobre o domínio do pecado, é o livramento da punição do pecado. Em outras palavras, é fugir de toda e qualquer possibilidade de condenação. No aspecto negativo, isso é o que é salvação. Mas há um segundo aspecto, e a gente pode chamá-lo de aspecto positivo da salvação. E qual é esse aspecto? É ter, meus irmãos, é ter, meus amigos, assegurada a comunhão com Deus, não só aqui no presente, mas é ter assegurada a comunhão com Deus na eternidade. São os dois pontos de vista, ou os dois aspectos, melhor dizendo, relacionados à salvação. Esse segundo, no seu sentido direto, é desfrutar da alegria, é desfrutar do gozo eterno com o Senhor e com os seus santos anjos na eternidade. Foi para isso, meus irmãos, foi para isso, minhas irmãs, que Deus escolheu a cada um de nós, para nos libertar da presença do pecado, para nos dar a vitória do domínio do pecado, para nos livrar da punição do pecado e para nos assegurar eternamente e presentemente a comunhão com Deus em nossas vidas. Foi isso o que Deus fez e se propôs a fazer em relação a nós. Aqui a gente aprende, meus irmãos, aqui a gente aprende, meus amigos, um princípio que jamais nós devemos esquecer em relação às nossas vidas. E que princípio é? Não há barreiras, meus irmãos, não há barreiras, meus amigos, para o cumprimento do propósito de Deus. Não há barreiras. O que Deus resolve fazer, simplesmente faz e Ele faz. Foi assim na criação, é assim na salvação. É por isso que a gente não pode ter nenhum tipo de dúvida. É por isso que a gente não pode fazer nenhum tipo de questionamento em relação ao propósito redentor de Deus. Não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, coração duro que Deus não possa amolecer. Não há. Não há circunstância difícil que Deus não possa reverter. E não há tempo demorado que Deus ele não possa atuar e alterar. Ele pode tudo, então confiemos nisso. Muitas vezes a gente olha ao nosso redor e a gente convive com determinadas pessoas que ainda não experimentaram da salvação. E bate aquela tristeza. Em alguns momentos bate a desesperança. Parece que é uma coisa, quanto mais você prega, quanto mais você ora, a pessoa mergulha no pecado, mais e mais. Qual é a conclusão racional a que nós chegamos? Esse aí não tem jeito, esse aí só Deus, como se em outras circunstâncias também não fosse. A gente não pode ter essa perspectiva, a gente não pode ter essa visão, muito pelo contrário, Deus ele pode mudar, meus irmãos. A vida mais pura, mais imunda, mais suja espiritualmente falando.
Deus ele pode amolecer o coração mais duro que porventura se apresentar. Deus ele pode despertar aquela pessoa mais indiferente ao Evangelho. Ele pode todas as coisas. Não há barreiras para Deus salvar. Creia nisso, descanse nisso e haja conforme essa verdade, para que Deus possa operar através dos meios que Ele mesmo, Deus, disponibilizou para salvar e salvar o pecador. Então, quais são, meus irmãos, quais são, meus amigos, as características da escolha divina, as características da escolha de Deus para nossa salvação? Ela é uma escolha incondicional, ela é uma escolha eterna, ela é uma escolha proposital e, por fim, em quarto e último lugar, a quarta e última característica do chamado de Deus para a nossa salvação, ou da escolha divina para a nossa salvação, é uma escolha individual. É uma escolha individual. Voltem mais uma vez aí as suas atenções para o texto, a parte B, vamos assim dizer, do texto, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, a parte B do versículo 13. Diz o seguinte: porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Veja, Deus vos escolheu. Deus vos escolheu. Paulo aqui ele está declarando que Deus ele escolheu alguns indivíduos na cidade de Tessalônica para redimir, para resgatar, para salvar. Paulo, ele tinha muita consciência disso. Por quê? Porque ele havia convivido com alguns daqueles irmãos. Pelo breve tempo que ele passou na cidade de Tessalônica, aproximadamente 15 dias, não mais do que isso, não mais do que isso. E ele observou que aquelas pessoas de fato haviam sido alcançadas pela salvação. Ele sabia que Deus havia escolhido a cada uma daquelas pessoas e por isso agora ele escreve para elas, não só para exortar, mas também para confortá-las. Ele tinha esse conhecimento. E aí você pode se perguntar, mas é tão estranho pensar nisso. Deus ele não trabalhar por atacado, mas trabalhar por varejo. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus opera. Ele opera individualmente, pessoalmente falando na aplicação da salvação. Quando a gente considera, meus irmãos, quando a gente considera, meus amigos, o ensino bíblico no seu sentido mais abrangente, o ensino bíblico no seu sentido mais geral, você aprende facilmente essa verdade. Esse trato individual, esse trato pessoal, esse trato personificado que Deus ele faz em relação às pessoas, sobretudo no que tange a sua salvação. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, ele chama Abrão, naquele tempo que depois seria Abraão, para que somente Abraão, de toda a sua família, fosse aquela pessoa com a qual Deus fizesse um pacto. Não só um pacto de salvação, mas um pacto de fazer dele, de Abraão, uma grande nação. Deus trabalhando no seu sentido individual. A gente avança lá em Gênesis capítulo 21. Deus, ele trata com deferência Isaac, mas não trata da mesma forma a Ismael, que eram meio irmãos. Não, o pacto tinha sido feito com Isaac e é seguido nesse processo e somente com Isaac. Lá em Gênesis, capítulo 25, capítulo 27, Deus escolhe Jacó, ao invés de Esaú, que era o seu irmão gêmeo. Para quê? Para salvar, para a partir dele seguir no pacto e assim promover, vamos assim dizer, a história da salvação. Um pouco mais adiante, lá em Gênesis 37, dentre todos os filhos de Jacó, Deus separa José, para que a partir dele também pudesse cumprir o seu propósito. Lá no livro de Êxodo, Deus extermina toda uma nação, os egípcios, para escolher a sua nação, o povo de Israel. Então, isso não é de nos impressionar. Esse trato individual, pessoal que Deus faz, e na salvação não é diferente. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos ser gratos, nós devemos ser agradecidos a Deus, pois Ele fez essa mesma escolha em relação
a cada um de nós. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso? Eu falei aqui de vários exemplos de fé. Abraão, Isaac, Jacó, José, foram escolhidos por Deus no seu sentido pessoal para a salvação. E nessa mesma lista que Deus colocou todos esses grandes homens, Ele nos incluiu, pessoalmente falando. Veja que privilégio, meus irmãos. Veja que privilégio, minhas irmãs, Deus nos deu em Cristo Jesus. Isso Ele fez quando? Desde toda a eternidade. Isso Ele fez por quê? Baseado no seu amor incondicional. Então, diante desse fato, diante dessa realidade, só resta algo para nós: responder, responder, responder e responder com gratidão. Por quê? É mais uma característica da escolha divina para a nossa salvação. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós consideramos a bendita salvação do Senhor como um reflexo da escolha que o próprio Deus, Ele fez em relação a cada um de nós. E quais são as características dessa escolha de Deus para a nossa salvação? Nós vimos pelo menos 4. É uma escolha incondicional, é uma escolha eterna, é uma escolha proposital e também é uma escolha individual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos essas verdades e que essas verdades elas impactem o nosso coração, que essas verdades elas transformem cada vez mais as nossas vidas, que nos tornem pessoas mais tementes a Deus, que nos tornem pessoas mais alegres, que nos tornem pessoas mais gratas, que nos tornem pessoas mais submissas, para que assim, através da nossa vida, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, seja glorificado para todo sempre, para todo sempre. Se porventura há alguém entre nós que esteja ouvindo essa mensagem, ou que escute posteriormente essa mensagem, eu queria me dirigir para vocês nessa parte final da nossa meditação, da nossa pregação na noite de hoje. Em que sentido? No sentido de vocês clamarem, esse dever que vocês têm, de clamarem a Deus para que a escolha divina se efetive em suas vidas. Talvez diante de tudo isso que eu falei na noite de hoje, vocês possam estar pensando, vocês possam estar meditando. Que bom, que maravilha que eu escutei essa pregação na noite de hoje. Só assim, a partir de agora, eu não tenho com que me preocupar em relação à religião. Afinal de contas, eu não sou um escolhido mesmo. Você talvez possa ter pensado isso. Você talvez possa ter raciocinado dessa forma. Mas eu pergunto a você, quem é que garante isso? Quem é que garante que você não é um escolhido? Quem é que garante que você não é uma pessoa separada por Deus para a salvação? Meu amigo, minha amiga, somente Deus sabe. Somente Deus sabe. Mas cabe a você hoje, cabe a você agora, sobretudo a partir de tudo isso que vocês escutaram, clamar a Deus, para que essa escolha se efetive na sua vida. Se você tiver essa postura, se você tiver esse comportamento, isso já será um indício claro que você é um eleito de Deus para a salvação. Talvez, diante de tudo isso que nós falamos na noite de hoje, você possa ter sido tocado mais ainda e aumentou ainda mais o seu desejo de mudar a vida, de mudar completamente a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos, as suas posturas. E que maravilha, que porventura isso esteja se dando com você. Por quê? Porque é mais um indício, é mais uma comprovação que você também foi separado por Deus para a salvação.
Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, não perca a oportunidade, não perca a chance, não, muito pelo contrário. Hoje mesmo, clame a Deus, clame ao Senhor, suplique pela sua graça, suplique pela sua misericórdia, para que Deus possa trabalhar no seu coração e lhe transformar completamente, e hoje mesmo, você possa ser, para a glória de Deus, mais uma criatura salva em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele esteja nos abençoando com essa bendita salvação. A gente só viu a primeira parte, as características da escolha divina para essa salvação. Tem outras coisas que nos próximos domingos, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar e a gente vai seguir essa mesma sequência de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora finalzinho do versículo 13 até o versículo 14. Então, no próximo domingo, a gente volta a trabalhar esse texto que nós temos diante de nós. Então, que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que nós saiamos alegres, satisfeitos, porque nós que somos crentes em Cristo Jesus, fazemos parte desse plano redentor para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.